aqui sobre o aplicativo, né? Aqui a tela principal, a gente abre o vídeo que foi gravado lá na máquina, né? Eu fiz alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem um de erro de esquadro. Aí quando abre o vídeo, eu preciso informar para ele onde está o centro do reloginho. Então eu clico 1, 2, 3 pontos. E ele já captura. Aí eu venho aqui para a parte de executar do teste. Tem algumas configurações aqui, mas eu vou direto para a aba de executar, a velocidade que ele vai executar, e ponho para rodar o teste. Aí aqui ele já está rodando o teste. Daqui a pouco o reloginho começa a se mexer. Ele vai capturando os dados aqui e informando aqui o círculo aí, né? Essa é a parte de executar o teste. Certo, depois que ele executa o teste, ele mostra o pré-gráfico aqui, vamos falar assim, e finalizou, automaticamente ele abre essa outra janela aqui, que é a janela que tem mais algumas opções, a questão de definição da máquina, a posição do teste, a data que foi executado o teste e os erros que ele consegue pegar, e o simulador aqui, né? Isso nessa aba. E aqui tem o gráfico real. Aqui eu consigo aumentar a escala desse gráfico, do erro, né? Aumento aqui e clico para aplicar. Aí ele mostra o erro mais bem definido aqui, né? E aqui eu consigo simular algumas correções ou alguns erros, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, aqui, erro de esquadro, sincronismo, backlash, né? No próximo story eu vou mostrar. Então, por exemplo, nesse slider primeiro aqui, ó, do esquadro, eu consigo movimentar para lá e para cá, ó, e fazer ali meio que a simulação se eu tivesse uma correção de esquadro. Tá vendo, ó? Nesse caso, realmente é um erro de esquadro. Ou seja, quando eu melhoro, a circularidade fica melhor, né? E aqui também ele mostra o valor da circularidade em tempo real, melhorando ou não, de acordo com o ajuste de esquadro que eu tenho, né? Isso eu tenho esquadro, tenho backlash. Por exemplo, ó, se eu aumento o backlash, ele faz uma simulação de folga ali, ó, né? Erro de sincronismo. Então eu consigo simular, ó, os erros, e ele vai mostrando em tempo real ali essa simulação e a melhoria do erro ou não. Aí legal, tenho esses sliders que eu posso manualmente ir mexendo. Aí eu tenho aqui um reset valores, que ele volta ao original do que o gráfico deu, o teste deu sozinho. E aqui eu tenho um botão de autoajuste, ó. Quando eu clico nesse cara, o que ele faz? Ele vai mexendo automaticamente nos sliders e vai fazer a melhor condição para a melhor circularidade e me dá os erros que ele encontrou aqui, ó. Tudo automático. Então, essa máquina, 85% do erro dela, né, desse teste que eu fiz, é um erro de esquadro. E ele dá o valor aqui. Depois o próximo erro seria backlash, folga em X, folga do fuso em X de 1/100. Depois vem sincronismo e os outros erros que tem ou não a máquina, né? E aí ela fica. Aqui eu consigo ver, aqui eu tenho uma opçãozinha de ambos, seria CW, aí eu consigo mostrar só a volta do Balbar indo, ou CCW, a volta voltando, e isso também ele calcula a circularidade real e simulada aqui de acordo com a direção que eu coloquei, ou ambos, ele mostra as duas. Aqui eu tenho a opção de salvar esse relatório também. Aí eu consigo pegar e salvar numa extensão própria do teste, né? E depois também chamar esse cara de volta. Eu posso abrir um relatório aqui, ó. Abrir. E pegar um relatório já de outra máquina. Aí aqui tem as informações, ó, da máquina, da data, aonde foi o teste os erros. Também consigo aplicar a correção aqui, o teste de correção aqui também, né? Consigo aplicar o teste aqui, né? E ver isso aqui, ver um arquivo salvo.
Aqui, a próxima abinha aqui é comparador. Aqui eu consigo abrir dois testes, por exemplo. Vou pegar dois testes de backlash com velocidades diferentes, ó. Então, clico em um lado, clico no outro. Então, aqui eu tenho o teste A e o teste B. Aqui ele mostra todos os erros desse teste e aqui o comparador entre os dois testes. E eu consigo fazer uma comparação. Por exemplo, fiz uma correção na máquina, abro os dois testes, coloco um lado ao lado do outro e consigo comparar o que melhorou, o que piorou, como que ficou um em relação ao outro nesse comparador que eu tenho aqui, né?